É com grande satisfação que cumprimento a todos os irmãos da classe de Gideões com a paz do Senhor. Passaremos nesses próximos minutos a meditarmos na quarta lição do segundo trimestre de 2020, onde nós vamos estar aí meditando sobre a iluminação espiritual do crente. Lembrando que esta lição ela tem uma ligação direta com as últimas lições que temos já estudado, né? Por exemplo, na lição 1, nós estudamos sobre a saudação do apóstolo Paulo àqueles crentes ali e também abordamos ali um contexto histórico, né, referente à cidade e uma biografia também do autor. E nós também, na lição 2, nós podemos estudar o apóstolo Paulo louvando ao Senhor pelas bênçãos espirituais. E logo depois, na lição 3, nós podemos ver essas principais bênçãos, nós meditamos nessas principais bênçãos, né? E podemos ver ali a eleição, a predestinação, a adoção, por diante. E agora, nessa lição, a gente vai estar estudando sobre uma oração que o apóstolo Paulo orou a Deus pedindo uma iluminação da parte do Espírito Santo para que pudesse estar ali abrindo os olhos dos corações daqueles crentes ali aos Efésios, né? Então passaremos a estudar nesse contexto que acabamos de dizer. Então o título da nossa lição é a Iluminação Espiritual do Crente. Nosso texto áureo é para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Irmãos, já abordando aqui, essa aqui dá um entender que está ligado aos dons espirituais, mas não necessariamente, tá? Eu creio que mais para frente, lá para a lição 9, por aí, a gente vai estar tendo uma oportunidade para abordar sobre os dons espirituais, fazendo ali um contraste com os frutos do Espírito, tá bem, irmãos? Aí então, mas esse espírito de sabedoria e de revelação aqui não tem, assim, uma ligação direta com os dons espirituais. Se trata de outra coisa, tá bem? A verdade prática, a vocação do crente inclui a herança de preciosa riqueza conferidas aos eleitos pela grandeza do poder de Deus. Temos a leitura bíblica em classe aqui, está escrita em Efésios capítulo 1, 15 ao verso 23, tá bem? Tem alguns hinos sugeridos, não vamos estar cantando e nem lendo, mas o irmão pode dar uma pausa aí, pegar a sua Bíblia e ler, tá bem, irmãos? A nossa introdução aqui já fala assim: no primeiro capítulo, o apóstolo Paulo inicia uma longa sentença assim dividida. Essa sentença aí você pode transformar ela por oração, que na verdade é uma oração, né? Uma oração de ação de graças, né? Uma oração intercessora, né? Pode até ver aí que já no segundo ponto já está falando como oração intercessora e confissão de louvor e exaltação. E nessa sentença também, nessa oração, somos exortados a louvar ao Senhor pela nossa eleição, buscar a iluminação do Espírito para compreender a dimensão de nossa chamada e herança divina e entender a grandeza do poder de Deus. Tá bem, irmãos? Irmãos, a gente vai estar abordando nessa lição aí, mas bem dentro daquilo que a gente já estudou na lição passada. Tá bem, irmãos? O ponto 1 o tópico desse próximo ponto que a gente vai estar estudando assim, diz assim: a esperança da vocação e a riqueza da glória. Essas duas situações que a gente vai estar estudando. E o primeiro aqui é a ação de graças e intercessão. O apóstolo se alegra em dar graças a Deus pela vida dos eleitos e por todas as bênçãos espirituais recebidas, tais como a eleição, a predestinação, a filiação. Essa filiação aqui pode ser tratada também com o mesmo nomenclatura de adoção também, tá, irmãos? E o dom do Espírito Santo. Ele intercede para que seja concedido aos seus leitores o espírito de sabedoria e de revelação. Paulo estava ciente que quão maravilhoso é o Evangelho, mas ao mesmo que quão impossível é alguém perceber a glória dessas boas novas sem ser ensinado por Deus. Nesse próximo slide aqui, irmãos, eu trouxe novamente aqui
aquela ilustração para os irmãos entender a ordem da salvação. Eu coloquei um paralelo aí, fazendo um paradoxo da salvação com o concurso, tá bem, irmãos? Nessa lição a gente não vai estar abordando, se alguns irmãos tiver que não viu na semana passada, quiser dar uma passadinha lá no canal, pegar a lição 3 e assistir ela, a gente vai estar abordando lá com mais precisão, tá bem? Aqui eu apenas coloquei aqui para os irmãos verem que nessa lição a gente vai estar abordando também quase todos os pontos da Ordo Salute, né, que a gente chama a ordem da salvação, né? Por exemplo, a gente no tópico 1 e o ponto 1, a gente vai estar falando aí da eleição. Na introdução também falamos sobre a eleição. Então, no tópico 1 e o ponto 1 também a gente está falando sobre a predestinação. Na introdução e no tópico 1 e ponto 1 também estamos falando do chamado. E no tópico 1 e o ponto 1 também estamos falando da adoção. E também no ponto 1 e no tópico 1 e ponto 2 estamos falando sobre a santificação de uma forma bem genérica, né? E lá na conclusão vamos estar falando sobre a santificação futura, que é a glorificação, tá bem? E aqui eu coloquei bem em cima desse slide aí, tem um importante aqui, que é o antes, o desde e o dantes, né? O que acontece? Porque se a gente vê antes da fundação do mundo, ele tem uma diferença do desde a fundação do mundo. Porque, por exemplo, o cordeiro morto, que foi morto antes da fundação do mundo, está lá em Apocalipse. Agora, já em 1 Pedro, vai tratar na verdade, o antes está em 1 Pedro 1:19, agora desde está em Apocalipse 3:8. Então esse desde, aquele cordeiro que Deus matou para fazer roupa para vestir Adão, aquele cordeiro também era uma simbologia, uma tipologia de Jesus Cristo. Desde aquele tempo, Adão pecou, mas um cordeiro inocente foi morto para cumprir ali aquela situação, cobrir ali o pecado ali de Adão, dando a ele veste, né? Então precisou de matar um cordeiro. Então esse aí é desde a fundação do mundo. Aí tem o antes da fundação do mundo. Em Romanos também tem uma passagem muito importante que fala dantes. Esse dantes também, ele vai se tratar do antes da fundação do mundo. Lá ele vai estar falando sobre o chamado, sobre o conhecer e sobre a predestinação e sobre a glorificação também. Aí lá ele vai falar assim, aquele que ele conheceu, ele predestinou, o que ele predestinou, ele chamou, e o que ele chamou, ele justificou, e o que ele chamou, ele glorificou. Tá bem, irmãos? Então está se referindo também ao antes da fundação do mundo, tá bem? E aqui também, como a gente está falando aqui do espírito de sabedoria, aí onde que está, em qual contexto que a gente vê esse espírito de sabedoria? Nós bem sabemos que Deus ele tem 7 espíritos, né? Isaías 11:2 fala assim, e repousará sobre ele o espírito do Senhor, o espírito de sabedoria, o espírito de entendimento, o espírito de conselho e de fortaleza, o espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Então, esses aí são 7 espíritos de Deus, né? Em Apocalipse, capítulo 4, versículo 5 fala assim, e do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes, e diante do trono ardia 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Então, o Espírito do Senhor, lá no tabernáculo, ele era representado por um castiçal, onde que tinha 7 lâmpadas. Então, o Espírito do Senhor, ele é representado também com esses 7 Espíritos aí, que nós acabamos de ver, tá bem? Então, tem o Espírito de sabedoria, Espírito de conhecimento, fortaleza, e assim por diante. Tá bem? Eu creio que ficou bastante bem entendido aí, tá, irmãos? Referente a essa parte aí do primeiro ponto.
Aí aqui ainda na lição ainda fala assim, né, que o apóstolo Paulo, né, ele rogava para que os crentes recebessem a capacidade de compreenderem a esperança da chamada, a riqueza da herança e a grandeza do poder de Deus. Irmãos, o grande segredo de ser um bom crente é receber essa iluminação. Consiste nisso, irmãos, porque a partir do momento que a pessoa tem convicção da sua chamada para aquilo que Deus chamou ele já não se sente assim pesado em fazer as coisas. Para ele ir à igreja é sempre um prazer. Até o sofrimento por o amor do Senhor, pela palavra do Senhor, para ele não é como pesado e nem como fadonho. Então, que o Espírito Santo de Deus também venha iluminar todas as nossas mentes para que nós possamos viver essas bênçãos do Senhor e nos sentirmos abençoados e privilegiados por padecer pelo nome do Senhor. Tópico 1 ainda, e o ponto 2 fala a esperança da vocação. A esperança da vocação. Paulo intercede a Deus que o Espírito Santo ilumine os crentes a fim de saber qual seja a esperança da sua vocação. Assim eles seriam capazes de experimentar e conhecer a profunda e espiritualmente os privilégios de serem vocacionados. É isso que eu acabei de falar, irmãos. A partir do momento que Deus nos ilumina e que nós temos convicção daquilo que para que nós somos chamados, as coisas ficam mais fáceis, fica mais leve para o cristão, porque ele sente prazer em fazer a obra do Senhor. Tá bem? Esse é o ponto aí, o ponto 2 que nós acabamos de ler aqui. Nesse ponto aqui vai falar sobre a glorificação também, né? Mais para frente aqui, nós podemos ver aqui, podemos dizer que tal esperança divide-se em pelo menos 3 aspectos. Deus chamou as pessoas no passado, ou seja, uma chamada em que ele teve a iniciativa por meio da eleição em Cristo, da qual fazemos parte. A chamada abrange o serviço e santificação no presente. Isso é chamar-se irrepreensível, viver em comunhão e andar de modo digno. Ao ser, diz assim, a participação gloriosa no futuro, que compreende a vida eterna e a esperança de conhecer Deus face a face. Então, essa aí são a esperança da nossa vocação. Tá bem, irmãos? Partindo aqui para o próximo ponto aqui, o ponto 3 vai falar sobre as riquezas da glória da sua herança. Na oração, o apóstolo pede para que os crentes entendessem as riquezas da glória da sua herança. A expressão sua herança enfatiza que Deus deu aos seus eleitos. Já o termo riqueza refere-se às maravilhosas bênçãos que acompanham o plano da salvação, tais como o perdão dos pecados, a adoção de filho e as bênçãos que serão desfrutadas no porvir. Tá bem, irmãos? Aqui tem um livro da CPAD, ele deixa bem claro para nós que quando se fala sobre a herança, aqui fala a herança de Deus nos santos, que é uma herança que para a gente é um prazer nós sermos parte da herança de Deus. Então nós somos herança de Deus. Isso aí a gente pode ver em Deuteronômio 4:20, Deuteronômio 32:9, Jeremias 10:16, e em Salmos também vem trazendo essa noção aqui, ou aquele salmo que fala que os nossos filhos são herança do Senhor. Então, quando está falando de herança, está falando dessa herança. Agora, quando está falando das riquezas, são essas riquezas que nós vamos herdar do Senhor também, que não deixa de ser uma herança também. Mas o que está se referindo aos bens para nós, estão se falando da riqueza, né? E aquilo que é voltado para Deus, aí está falando da herança. Nós somos herança de Deus. Tá bem? E não são só essas bênçãos, tem outras, né? Aqui, continuando a lição aqui, nós podemos ver que só o fato de nós vermos a Deus, aí a Cristo também, e de adorarmos a Deus, isso aí são heranças que a gente vai ter aí através da adoração, né? Através
dessas bênçãos que Deus tem nos dado. Tá bem, irmãos? Para o nosso próximo ponto, já estamos aqui já no ponto 2, né? Que vai falar sobre sobre excelente grandeza e força do poder divino. Tá bem, irmãos? Aqui nós podemos ver, e a gente vai encontrar vários isso, tá bem, irmãos? De palavras assim, que para dar aquele ar de grandeza, de coisa assim bem esplêndida, né? O apóstolo Paulo, ele gostava muito de usar ele sentia Deus assim de uma forma tão grande que às vezes parece que ele tinha dificuldade de encontrar palavras para expressar isso. Nós podemos ver naquela parte que ele fala assim, coisas inefáveis, né? Então, e aqui nós podemos ver que ele falando assim, sobre excelente. Aí de mais para frente a gente ele vai falar sobre maneira, vai falar sobre o poder, a força do poder ali, dando uma conotação, às vezes, até de um pleonasmo, né, que a gente fala assim, uma redundância, né, mas era a forma que ele tinha de que os cristãos entendessem que as coisas do Senhor são grandes aos nossos olhos, tá bem? Então, a sobreexcelente grandeza do seu poder. Então o apóstolo orou para que os salvos pudessem entender a sobreexcelente grandeza do poder de Deus. Ainda tratando sobre esse assunto, a palavra sobreexcelente é traduzida do grego hyperbalo, que corresponde a extraordinário, né? Então uma coisa assim, já fora do normal, né? Quando está dentro da ordem, a gente chama de ordinário, mas quando é fora daquela ordem, então a gente já chama extraordinário. Então é uma coisa grande, tá bem? Já a expressão seguinte, megetos, que fala grandeza, né? Objetiva, enaltecer a magnitude do poder de Deus, que a tudo sobrepuja. E o termo dunamis aqui, traduzido por poder, indica feitos miraculosos que requerem força fora de medida. Logo, a repetição desses dois termos indica que apenas o poder de Deus é capaz de realizar a transformação e a salvação do homem. Tá bem, irmãos? Aí está o porquê dessas palavras e desses superlativos que nós podemos ver, até mesmo alguns pleonasmos, para ele tentar expressar quão grande é o poder de Deus para a nossa vida. O próximo ponto é o ponto 2 do tópico 2 também, que fala assim, a força do poder divino, aí que nós acabamos de falar aí, que se torna um pleonasmo quando a gente repete alguma coisa, né? Então aí não foi um erro que ele fez, mas simplesmente é porque ele queria dar aquela conotação de grande força e de grande poder, né? O que nós chamamos de pleonasmo? Por exemplo, eu vou sair para fora. Então, se eu já vou para fora, então não precisava falar sair. Então, é uma repetição desnecessária. Eu vou subir para cima. Então, se vai subir, então é para cima. Então, não precisava falar, eu vou subir para cima. Tá bem? Eu vou caiu para baixo. Então, essas aí que na língua portuguesa nós chamamos de pleonasmo, tá bem, irmãos? Da sentença, segundo a operação da força do seu poder, o apóstolo faz o uso de 3 vocábulos gregos concordes entre si. Aqui a operação é a tradução de energia, igual a eficácia, que dá a ideia de poder em atividade. A força aqui é tratado por kratos, que dá uma conotação de intensidade. Agora o poder, ele é tratado aqui como ixo, poder inerente de Deus. E agora já no versículo 20, Paulo expressa 3 exemplos irrefutáveis da força desse poder. 1, a ressurreição de Cristo, a sua ascensão à direita de Deus do céu e a sua elevação acima de todo o domínio. Tá bem, irmãos? Nessa lição aqui, a gente vai poder tratar aqui sobre algumas
situação aqui acima de todo domínio, aqui acima de toda potestade e assim por diante, tá bem, irmãos? Então, vamos para frente aqui. O ponto 3, Cristo, nosso exemplo de exaltação. Aqui o ponto 1 diz assim: Cristo, a primícia dos que dormem. Paulo enfatiza que o poder de Deus se manifestou em Cristo, ressuscitando o dos mortos. Assim sendo, a ressurreição de Jesus é a garantia de que também seremos ressuscitados. Irmãos, há uma grande dúvida aqui quando se fala dessa questão aqui de Cristo ser a primícia dos que dormem. Porque muitos podem pensar assim, mas antes de Cristo não ressuscitou outras pessoas? E por que Cristo ele é a primícia, né? Então vamos lá para nós tentarmos entender. No Antigo Testamento, Elias ele ressuscitou um filho de uma viúva, né? Está lá em 1 Reis, no capítulo 17, né? Aí Eliseu também foi lá e ressuscitou também o filho da sunamita, né? E depois de morto, ele ainda, quando jogou um jovem ali numa cova que Eliseu estava lá depositado lá, aquele jovem, quando tocou no osso de Eliseu, ressuscitou, né? Para aqueles que defendem aquela teoria que porção dobrada teria que estritamente ter feito duplos milagres, né? Então, esse aqui é um prato cheio para aquelas pessoas que defendem essa teoria, né? Até porque alguns até falam que ainda faltava esse milagre, porque como Elias ressuscitou um, Eliseu teria que ressuscitar dois, mas ele morreu sem ressuscitar. Então, mas depois de morto, aquele jovem foi ressuscitado ao tocar no seu corpo, né? Aí também, para quem acredita nessa possibilidade, nessa situação aí de que era promessa dessa porção dobrada do Espírito Santo, também aí cai também por terra um jargão que muitos dizem, olha, aquele que tem promessa de Deus, ele não morre antes que a promessa se cumpra. Se olhando para esse ponto de vista aí, se Eliseu tinha essa promessa de que ele ressuscitaria duas pessoas, então ele não poderia morrer sem ressuscitar essas duas pessoas. Então, cai por terra que essa situação que a pessoa não morre antes que a promessa se cumpra. E também alimenta também a nossa esperança que a pessoa, mesmo depois de morto, Deus, ele é capaz de cumprir aquela promessa que Deus fez sobre a sua vida. Então, é um fato bastante interessante aí para os irmãos meditarem aí e tirarem as suas conclusões, né? E agora, já no Novo Testamento, houve a ressurreição do filho da viúva de Naim. Naim aqui se fala sobre cidade, né? Porque eu já vi pessoas falando de Naim, pensando que Naim fosse o esposo o falecido da viúva. Não, mas aqui Naim era uma cidade, tá bem? A filha de Jairo também foi ressuscitada. Lázaro, o próprio Lázaro foi ressuscitado. E muitos santos, por ocasião da morte de Jesus, da crucificação, também eles ressuscitaram e entraram na cidade, foram vistos por muitas pessoas e assim por diante. A Bíblia não dá maiores detalhes referentes àquelas pessoas. Mas o certo é que todas essas pessoas que ressuscitaram, irmãos, eles morreram novamente. Agora, essa primícia aqui dos que dormem é que Jesus, ele mesmo pelo seu próprio poder, ele se ressuscitou e ele nunca mais morreu. Então, ele é a primícia dessa ressurreição com o corpo glorificado, para nunca mais passar por esse processo da morte, tá bem? Lázaro morreu novamente, aqueles filhos da viúva, todos morreram, e assim por diante.
mas Jesus Cristo, ele é a primícia daqueles que vão ressuscitar e não vai mais passar por esse processo. Tá bem? Espero que estamos sendo bem entendidos até aqui, tá bem? E aí, Jesus Cristo é a garantia de que nós seremos ressuscitados. O ponto 2 diz assim: Cristo é levado à direita de Deus, pondo à sua direita nos céus. Esse triunfo também está assegurado aos salvos e endossa a nossa participação na vida celestial, conforme indica a expressão nos fez assentar nos lugares celestiais. Tá bem, irmãos? Esse aqui é o ponto 2. Eu quero dar uma tarefa para os irmãos nesse ponto 2 aqui. Quando se fala em trono, no céu, tem uma passagem lá no Antigo Testamento que me chama muita atenção, que é a passagem de Boaz e o parente remidor, que lá ele chama de fulano. Então eu quero que os irmãos leiam lá Ruth, capítulo 4, versículo 8 em diante, e tire essa conclusão. Vai pensando ali como aquelas duas cadeiras, como sendo 2 tronos, sendo Deus, o parente mais próximo, mas ele já tinha um compromisso com outro, ele tinha um compromisso com outra herança. Se ele remisse Ruth, ele prejudicaria aquela herança que ele tinha, e você pode fazer essa conotação com os judeus sendo essa herança mais próxima daquele amigo, daquele parente remidor. Aí vê a figura de Boaz como Jesus Cristo, aquele que nos comprou com sangue, né? Aí tem aqueles outros personagens. Lá também tem os 10 anciões ali também. A gente já dá aquela conotação de sendo ali um trono ali, daquela alusão ali de um Apocalipse, onde que aqueles 24 anciões estavam ali e de dia e de noite cantava Santo, Santo. Então os irmãos lê, dando essa conotação aqui para os irmãos ver como que os irmãos vão chegar a essa conclusão. Essa é a tarefa, tá, irmãos? Ali é uma tipologia também, e fica muito interessante quando nós lemos elas olhando para esse lado aí. Tá bem, meus irmãos? Sem mais delongas, vamos para o próximo e último ponto, que vai falar assim: Cristo exaltado sobremaneira. Novamente aqui, aquele ar de uma grandiosa, né? Como já falamos, né? Significa que ele foi exaltado acima de toda a eminência do bem e do mal, e de todo título que se possa conferir nessa era e também no porvir. O resultado desse triunfo traz duplo benefício para a igreja. Primeiro, que Deus fez Cristo o cabeça da igreja. Segundo, que Deus designou a igreja para ser a expressão plena de Cristo. Nenhum poder pode prevalecer contra a igreja do Senhor. Tá bem? E aqui bem no comecinho da nossa lição aqui, embora não foi abordada no slide aí, mas fala assim, olha, que Deus exaltou Cristo acima de todo o principado e poder e potestade e domínio. Tá bem, irmãos? Aí isso aqui, irmãos, é uma hierarquia. Tem um principado, tem o trono, tem o poder, tem a potestade, tem domínio. Isso aí são degraus dentro de uma hierarquia angelical, né? E a gente pode ver que Deus foi elevado acima de todos. A nossa conclusão diz assim: extasiado com as bênçãos espirituais, Paulo mantém a adoração contínua ao eterno Deus, atitude que deve ser seguida por todos os salvos. A compreensão da dádiva da salvação demonstra o excelso valor daquilo que Deus fez por nós. Seus atos poderosos viabilizam a transformação e a glorificação dos que creem. Aleluia! Eu preciso dar outra tarefinha para os irmãos aqui, tá bem? Os irmãos também vão pesquisar nessa semana sobre Provérbio 8, e 22 ao 31. E quando os irmãos lêem essa passagem bíblica, leia pensando: Jesus é a sabedoria que está sendo
falado lá em Provérbios, tá, irmãos? Faz essa conotação, colocando Jesus como a sabedoria, e aí os irmãos tiram a conclusão do que Salomão ali, eu creio que revelado pelo Espírito Santo, ele falou aquelas palavras muito lindas ali a respeito de coisas que aconteceu antes da fundação do mundo, tá bem? E a nossa próxima ação será assim: libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. Irmãos, nós terminamos aqui uma saga de 4 lições que tratou do capítulo 1 aos Efésios. Na próxima lição a gente já vai para o próximo capítulo, capítulo 2, tá bem? Espero que até lá Deus continue nos abençoando e que nós possamos estar aí meditando junto novamente, tá? Tem aí o meu telefone, alguém que tiver alguma dúvida aí, que tiver algum questionamento, pode nos procurar. E que Deus abençoe a cada um segundo as suas infinitas bênçãos e misericórdia. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém.